Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o setor cooperativo é um setor importantíssimo na sociedade portuguesa, foi no passado e será cada vez mais. É um setor que mostra como é possível as pessoas organizarem-se e cumprirem funções úteis à sociedade, rejeitando o primado do lucro e a organização em torno do lucro. E por isto as cooperativas são importantes, porque criam emprego, porque são uma fonte de atividade económica, mas porque provam que há outras razões para as pessoas se juntarem, outras razões para as pessoas se organizarem, outras razões para as pessoas produzirem, que não a busca do lucro financeiro. Mostram também, como foi dito pelo próprio deputado do PSD, que é possível gerar riqueza para a sociedade e para a economia sem que essa riqueza seja apropriada pelos donos, pelos acionistas ou por uns poucos que são donos de uma empresa. E é exatamente porque respeitamos o setor cooperativo e a sua herança constitucional, porque é isso que nos traz, a herança constitucional dos três setores, um deles o cooperativo, e porque achamos que este setor é central para o futuro da economia e da sociedade portuguesas, que nos opomos às duas ideias subjacentes a estas alterações que foram introduzidas pelo PSD ao decreto ou à proposta deste Código Cooperativo. A primeira é uma visão do setor cooperativo em instituições de solidariedade que se vêm substituir ao Estado Social. Não é a nossa visão do setor cooperativo. Não são substitutos do Estado Social, não são instituições de caridade. São instituições cooperativas, coletivas, com lógicas de solidariedade interna, sim, mas não servem para ir onde o Estado Social não vai por causa dos cortes na segurança social ou por causa dos cortes no setor público e de apoio às famílias e de apoio aos mais carenciados. Em segundo lugar, somos contra a introdução de lógicas de mercado na forma de organização das cooperativas. E a introdução destas lógicas de mercado mostra algum incómodo que o PSD e o CDS têm contra um incómodo com tudo aquilo que não é diretamente ligado às lógicas do lucro e diretamente ligado às lógicas capitalistas da organização da sociedade, e nós antevemos aqui alguma tentativa de trazer para as lógicas de mercado outras formas de organização que persistiam e subsistiam no setor cooperativo. E porquê é que dizemos isto e onde é que nós apontamos estas falhas e esta tentativa? Ela é muito patente na figura do voto plural, que já aqui foi referida, que contraria de facto a ideia de horizontalidade, que é a ideia central do corporativismo. Uma pessoa, um voto. Esta é a ideia mais básica da horizontalidade, de democracia dentro de uma instituição, também de solidariedade, e o voto plural vem acabar com esta ideia, por critérios de antiguidade ou de número de cooperantes, mas também porque dá, ao aliar o voto plural à ideia do membro investidor, dá a ideia de quem aparece com dinheiro tem mais direito de voto, tem mais direito de poder interferir com o futuro da cooperativa e da organização só porque tem mais dinheiro e mais capital. Isto não é a lógica de uma cooperativa, isto é a lógica de uma sociedade comercial. E por isso desvirtua o que é a lógica de uma cooperativa, que é suposto ser muito diferente da sociedade comercial. E quem diz isto são as próprias organizações das cooperativas que nos dizem que perverte o espírito de igualdade e que perverte o espírito de uma organização que funciona em torno de pessoas e não funciona em torno de capital. E os senhores deputados vão-nos falar, mas é preciso inovar, é preciso responder aos problemas de financiamento das cooperativas, é preciso dar condições de futuro às cooperativas. Muito bem, ninguém está contra isso, vamos trabalhar nesse sentido. Mas é a própria Convcup que diz que a lei já permite aumentos de capital, tal como ela existe pelos seus membros, faltam outras políticas de fomento à atividade cooperativa, nomeadamente na facilitação de criação de cooperativas, faltam outros mecanismos para facilitar o crédito à atividade cooperativa, faltam outros mecanismos fiscais, nomeadamente com o fim do Estatuto Fiscal Cooperativo em 2012, que passou para o Estatuto dos Benefícios Fiscais, com muitas queixas do setor relativamente a esta matéria. Portanto, faltam muitas outras medidas que sim apoiam a atividade cooperativa e que não são resolvidas necessariamente com estas alterações à lei. E, portanto, senhores deputados, entendam a pergunta, é para que é que serve de facto estas alterações? Elas servem para fomentar o setor cooperativo ou para alterar a sua dinâmica e a sua lógica de base, que é aquela que nós queremos defender? Para uma intervenção,